Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está em mais uma edição do nosso Pod Prime, o nosso podcast aqui do H-Horas Prime, e a gente estará discutindo os casos que foram falados, que foram apresentados no nosso Grand Round, né, que é a nossa reunião bimestral dos casos clínicos mais interessantes, casos raros, né, que vale a pena a gente discutir entre todos os residentes, todos os preceptores. Então hoje a gente vai discutir o caso do Pedro em formato de podcast, né? O Pedro apresentou um caso muito interessante que apareceu para ele no pronto-socorro e agora ele vai expor para a gente. Pedro, fala um pouquinho para a gente do seu caso, como que ele chegou e o quadro clínico e os exames. Vamos lá. Então, tudo bem. Então, na verdade, a paciente chegou proveniente de outro município, né? Uma mulher de 31 anos com queixa de cefaleia de forte intensidade há um dia. Chegou na oftalmologia pela baixa divisão que ela teve durante a madrugada, nas últimas 12 horas ali. E daí passou pelo neurologista por causa da intensa dor, da cefaleia intensa, né? O neurologista pediu a avaliação do oftalmo. Daí a hora que foi ver os sintomas e tudo, era uma cefaleia de forte intensidade, frontoparietal. E ela acordou, você tinha falado que ela acordou com dor, né? Isso. Foi isso? Ela tava... Isso, era uma dor que começou leve e daí durante a madrugada a dor intensificou, se tornou lancinante, acordou com a dor e baixa de visão. Dor frontoparietal e associada a náuseas, vômitos. E ela referia também uma parestesia na região bucal. É uma dor de forte intensidade, né? Vamos dizer assim, que espalhava pelo jeito, né? Tinha um ponto de parestesia. E uma dor uma dor na região maxilar. Uma parestesia, desculpa. E daí foi pedido a avaliação da oftalmologia, né? Aí lá no exame oftalmológico ela não tinha nenhum assim, achado tão significativo, a não ser ela perdeu a dextroversão do olho esquerdo. Então ela, por exemplo, baixa visão ela não estava reclamando, né? Só dor mesmo. Isso, a baixa de visão tinha, acho que melhorado, eu não sei se ela tinha, porque ela era venezuelana também, então não sei se... Às vezes com a conversa fica mais difícil extrair informação, né? Mas a visão dela era 20/25, né? Muito boa. Boa, né? Boa. Muito boa, e daí o que ela tinha era uma ausência da dextroversão do olho esquerdo, e no olho esquerdo tinha uma pupila que estava médio fixa, só, mais nada além disso daí. Então, quando você fala uma dextroversão, o olho esquerdo ele não estava aduzindo, né? Então, quando ele olhava para a direita, o olho não ia para a direita, né? Então, a gente pensa aí talvez numa paralisia, né, do reto medial, ou seja, o lateral ela tinha, a abduzia ela... Depois a gente vai mostrar no vídeo, gente, ele gravou tudo, ficou muito bonito o caso dele. A gente vai colocar durante a nossa discussão para vocês entenderem como é que foi. Isso, então ela foi visto se ela tinha, se com algum remédio, né, ela conseguia melhorar da dor e tudo, mas não tinha melhora com analgesia, com nada. Daí foi solicitado raio-x de tórax, né, que tem as imagens aí. Foi solicitado também uma tomografia de crânio. E daí nos dias seguintes foi feita uma arteriografia cerebral. E daí com a junção de todos os exames lá foi visto que estava com uma hemorragia subaracnoide, né? E você tinha comentado que ela tinha feito um líquor também, né? Na investigação da neuro. Isso aí também é um dado importante, verdade, né? Tem razão. Isso. Na verdade, para descartar encefalite, meningite, algum outro desses sintomas aí com a cefaleia associada à fotofobia, náuseas, vômitos, né? Coletaram líquor. Então, esse caso, como ela tinha muita riqueza, não era um caso só oftalmológico, né? Então tinha outros sintomas. Então a gente acaba atendendo o paciente, avaliando em conjunto com outras clínicas, né? Então ele chegou para neuro e depois a gente começou a acompanhar o paciente junto, porque ela tinha muito sintoma neurológico também. Então comenta aí do líquor. Então daí na investigação para descartar outros diagnósticos aí, tudo foi feito uma punção licórica, né? Na hora da punção ela tinha muita dor. Pensando numa encefalite, você falou, né? Só para uma meningite ou numa encefalite, né? Aí para descartar foi feita a punção licórica e na verdade não foi nem mandado o líquor para análise, porque ela teve bastante dor na hora da coleta, não por isso, mas junto nesse momento teve uma
uma saída de secreção sanguinolenta ali e no líquor. Então foi já saiu com sangue direto na coleta mesmo. Isso. Uhum. Então daí nem mandou o líquido para análise e foi feito daí nesse momento uma arteriografia cerebral para ver onde que estava o problema, né? Aí, então a partir vamos dizer assim, desse líquor sanguinolento, né, pelos sintomas ficou como talvez um aneurisma roto, né, pela hemorragia que teve. Foi essa a hipótese. Exatamente. Foi visto que tinha então uma hemorragia subaracnoide com sangrando de algum lugar. Né? Daí fizeram a arteriografia para ver exatamente onde estava o extravasamento de sangue ali. Na arteriografia viram, a neurologia foi lá, o neurocirurgião foi lá, clipou o aneurisma, tinha um aneurisma roto então, da artéria comunicante posterior. Do lado esquerdo do cerebral e daí ficou tudo ok. Daí nos 4 primeiros pós-operatórios, né, depois a gente acompanhando daí para ver a parte oftalmológica ali, se ia ter uma baixa de visão, se ia voltar, se não ia voltar, junto com a neurologia. Até o 4º pós-operatório ela ainda tinha cefaleia, cada vez diminuindo um pouco mais. Foi melhorando. Isso, foi melhorando. Legal. E diplopia, né? E daí depois, a partir do 4º pós-operatório, ela melhorou da diplopia e começou a cada dia mais reduzir a cefaleia. A destroversão dela começou a voltar também? Começou a voltar, mas não recuperou tudo. Teve uma melhora parcial, assim, ela parou de ter diplopia com a melhora da musculatura. Eu acho que o que foi interessante nesse caso é que foi um quadro de uma paralisia incompleta do terceiro par, né? Porque geralmente em caso de aneurisma ou tumor ou até isquêmico, né? Quando a gente vê um quadro desse de paralisia, a gente tem que pensar nessas 3 causas, né? Ou é isquêmico, ou tumor, ou aneurisma. E nesse caso, a paralisia do terceiro par geralmente ela é mais rica, né? Então o paciente cursa com pitose, né? Ele fica em abdução e a pupila às vezes pode ter um acometimento do esfíncter, então a pupila fica dilatada. E nesse caso aí era mais ele só estava com paralisia do reto medial, né? O resto não tinha, então uma paralisia incompleta, né? Interessante. E geralmente nesses casos é mais comum ter um aneurisma, você já pensa no aneurisma, né? Pela a paralisia do terceiro, grande chance de ser uma comunicante posterior, mas não roto, né? Sim, então, vamos dizer assim, o que chamou a atenção foi a dor da paciente e posteriormente fez o diagnóstico de uma rotura de aneurisma, que é uma coisa assim bem mais grave, mas nesse caso ela teve dor e repercussão ocular. Né? Sim, verdade. E um quadro ocular aí atípico também. Atípico não foi uma paralisia completa. Geralmente, gente, a gente espera a ptose, né, que é bem comum, né, de acontecer. Mas nesse caso foi mais uma paralisia do reto medial, o levantador da pálpebra não teve alteração. E a paciente referia muita dor, que é uma outra coisa do quadro, né? E como é que ela evoluiu então, Pedro, depois? Então, daí ela está internada até hoje lá. Foi recomendado que fique pelo menos 15 dias na UTI para manter observação e manter acompanhamento, sabe? Mas por enquanto ainda não. Ontem e hoje eu não sei o que Mas ela está bem, está melhorando. Está bem, está cada dia melhorando mais. A tendência é que quando cessa a compressão, melhora, né, com o tempo. Tá? Então esse é o que a gente espera da evolução do paciente depois de tratado, né? Isso aí, gente. Então esse foi o caso do Pedro, tá? Um caso foi bem conduzido, ele detalhou bem, mostrou bastante imagem que deve estar passando aí durante a nossa entrevista. E agora a gente vai finalizar e posteriormente a gente vai mostrando outros casos para vocês.